Não esqueça de se inscrever, de apertar o botãozinho aí e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Eu condenei o americano jornalista Glenn Greenwald, é o Floresta Verde, né? Quando houve aquele ataque de hackers que revelou conversas entre o pessoal da Lava Jato e serviu, né? Foi um crime previsto, inclusive na Constituição, porque invadiu a privacidade dos promotores, mas foi usado para desmoralizar a Procuradoria da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro. Mas agora o jornalista Greenwald é como é o ideal do jornalismo, né? Não é que mudou de lado, é que ele percebeu que um outro lado exagerou, né? E está fazendo eco a reportagens do New York Times que dizem que o Brasil está num momento muito perigoso de arbítrio, de totalitarismo, de desrespeito à Constituição, de desrespeito às liberdades, de censura, né? E está botando a boca no mundo. E interessante que é a forma de sair do Brasil e ir para os Estados Unidos e ir para o mundo, o que está realmente acontecendo aqui no Brasil. Enfim, fica aqui esse registro. Eu não sou seguidor dele, mas estou vendo que ele percebeu o que está acontecendo aqui no Brasil. Eu passo o dia inteiro falando para vocês que a Constituição tem que ser respeitada, né? E vocês sabem, como eu sei, que não está sendo respeitada, né? Principalmente no artigo 5º e no artigo 220, das liberdades, do direito da liberdade de expressão, da vedação à censura, né? Essas coisas. Eu queria falar com vocês também que está faltando só 15 dias para a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. As pessoas falam em reeleição, o artigo 57, no parágrafo 2º, diz que não tem reeleição. Mas ninguém mais obedece à Constituição, né? O que é um perigo muito grande, porque aí o que manda é quem tem mais força, né? Não é a lei, é um perigo, né? Quem desobedece à Constituição está armando alguma coisa que pode vir contra si próprio, né? Mas, enfim, o grande perigo é reeleger Rodrigo Pacheco no Senado, que foi omisso completamente, com todos esses desrespeitos à Constituição, ele foi omisso, né? Eu estou torcendo aqui para que ele não seja reeleito, para que o Senado tenha realmente um papel de Câmara revisora, né? Inclusive dos atos do Supremo, como diz a Constituição, né? Temos que respeitá-la. 15 dias de governo novo e já a economia completamente entregue ao acaso, né? A insegurança jurídica no país hoje é muito grande, o que faz com que os investidores, né, aqueles que estão investindo no país, investindo em empregos, investindo em produção, estejam todos com o pé atrás. Que diz o seguinte, Léo, o comando do PL, que é o partido do Bolsonaro, já vê como inevitável a inelegibilidade do Bolsonaro. Eles já tratam que isso vai acontecer em um determinado momento, é só esperar a oficialização. E aí, Léo, eles já trabalham para que a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, a esposa do Bolsonaro, para que ela seja essa, abre aspas, herdeira política, né? É o termo que é utilizado pelo Guilherme Amado para se referir a Michele Bolsonaro. A Michele, ela já é filiada à sigla, ela trabalhou durante a campanha, apareceu bastante, inclusive, nos programas do Bolsonaro, nos programas de TV, principalmente. O Bolsonaro tentando captar o voto feminino, utilizou muito da imagem da Michele Bolsonaro e também não só do público feminino, mas também do público evangélico. Ela tem uma boa aceitação e por isso a imagem dela foi bastante utilizada. A ideia do partido é ampliar ali as funções da Michele Bolsonaro dentro do PL de uma maneira para preparar ela para ela ser uma eventual candidata, ser o nome do partido
em 2026, viu, Léo? Essa é a ideia, a princípio, do PL neste momento em que eles já tratam que o Bolsonaro vai se tornar inelegível, né? Vai ser ali inelegível o Bolsonaro, só questão de tempo, de acordo com o partido, nessa informação divulgada pelo Guilherme Amado. Ele traz aqui, Léo, que o plano, nesse caso, depende de 2 fatores. O primeiro, dos filhos do Bolsonaro, que pode ser que não aceitariam com facilidade que fosse ela essa herdeira política e não um deles, e também do próprio Bolsonaro, se ele aceitaria que ela fosse a candidata. Ele, então, aqui traz essas 2 possibilidades como fatores aí que poderiam não fazer com que essa ideia prosperasse. Inclusive, já há algumas informações também de que, por exemplo, ela e o Carlos Bolsonaro não se dão muito bem. Houve um momento em que a Michelle e o Bolsonaro pararam de se seguir nas redes sociais, e aí já apontaram que quem fez isso, na verdade, foi o Carlos Bolsonaro. Então, isso é possibilidades, tá, gente? Não estou afirmando porque não tem como confirmar isso. São especulações. Mas não é um relacionamento tão, assim, claro, de que eles se dão bem, a Michelle e Bolsonaro, com os filhos. E a gente tem que levar em consideração também que os filhos, no caso, o Eduardo Bolsonaro é deputado, o Flávio Bolsonaro é senador, o Carlos Bolsonaro é muito próximo do presidente, é quem toma, do ex-presidente, melhor dizendo, e é quem toma conta das redes sociais do Bolsonaro, também ali ainda é vereador, no caso, no Rio de Janeiro. Então, não é tão fácil quanto parece essa questão, mas o PL já pensa, pelo menos de acordo com as informações do Guilherme Amado, no nome de Michelle Bolsonaro para 2026, Léo. Pois é, essa questão, né, da afirmação do PL, ou pelo menos da análise do PL, né, que nós temos que entender que é uma análise totalmente coerente, né, porque diante de tudo que nós estamos vendo, é inevitável. Bolsonaro vai chegar aqui no Brasil e vão para cima dele, entendeu? Assim ele que já está incluído nas investigações dos atos, é o do dia 8. seguinte, assim que ele descer aqui no Brasil, como aconteceu, né, com me ajuda com o nome. O Anderson Torres. É que o Torres já tinha a prisão decretada antes também, pois né? Mas assim como ele, vão para cima. Esquece. Então é uma análise totalmente coerente do partido, tá? Se eu sou a favor ou contra, não é essa a questão. Eu estou falando da análise do partido, que é totalmente coerente. Assim que Jair Messias Bolsonaro desembarcar no Brasil, vão para cima dele. É inevitável. Agora, sobre a questão de colar o nome da Michelle Bolsonaro, né, para ser uma possível candidata nas próximas eleições presidenciais, isso vai ter que haver um trabalho muito grande, né, para que consiga colar o nome da Michelle Bolsonaro para substituir o presidente Jair Bolsonaro. E eu vejo que nesse momento, pelo menos na minha análise, nesse momento não colou ainda. Pode colar, Léo? Pode ser que sim, né? Mas nós vemos grandes nomes tentando colar outras pessoas há muito tempo e que não deu muito certo. Né? Nós tivemos, pelo menos o último na história que conseguiu colar o nome de alguém foi o Lula e a Dilma. Sim. O último na história, né? Recente. Ô, Léo, nem o Haddad o Lula conseguiu colar, nem no estado aqui ele conseguiu colar, né, como governador do estado usando a sua imagem. Então isso mostra que Jair Bolsonaro é uma liderança política, fato. É uma liderança política, é o nome hoje da direita brasileira. Agora, passar esse nome, nós vimos isso aqui em Bauru, né? Uhum. Nós vimos isso aqui em Bauru, hein? Prefeita tentando colar o nome da mãe para deputada, não conseguiu, hein? Então, vai ter que ter um trabalho muito grande junto ao partido e também uma análise técnica disso nos bastidores, hein? Não vai tentando achar que só porque é a esposa do cara que vai colar, não vai. Cuidado. Temos que trabalhar muito em cima dessa questão aí. A análise do PL está correta, mas precisa haver um trabalho muito forte para tentar colar o nome da Michelle, Alex. E caso o Bolsonaro de fato se torne inelegível, existem 2 nomes que, no meu ponto de vista, podem, no caso, abraçar essa direita. Que a gente tem, no caso, o Romeu Zema
em Minas Gerais. Foi muito bem votado, conseguiu se reeleger com tranquilidade, com o pé nas costas, não teve problema nenhum para sua reeleição. E é um estado que é o segundo maior colégio eleitoral do país. E o Romeu Zema conseguindo fazer com que o estado todo votasse nele com uma certa tranquilidade, e esteve muito próximo do Bolsonaro nas eleições em 2022 também. Não conseguiu fazer com que o Bolsonaro vencesse em Minas Gerais, o Lula acabou levando a melhor no estado de Minas, mas o Romeu Zema surge sim como esse nome, vai ter mais 4 anos para poder fazer um bom governo em Minas e assim também se colocar como postulante a este cargo. E o outro nome também que eu vejo que tem essa capacidade dentro dessa ala do pessoal, apesar dele não se dizer bolsonarista raiz, mas que tem uma aceitação grande dentro dos apoiadores do Bolsonaro, é o Tarcísio de Freitas. Governador agora do maior estado do país, é o maior colégio eleitoral que é São Paulo, e o Tarcísio, se ele conseguir fazer um bom governo, Léo, ele sai sim como um dos postulantes a ser candidato a presidente. E principalmente para ser candidato para representar essa direita. Então, além dessa questão de colar o nome ou não, existem outras pessoas, outros líderes dentro dessa direita que podem assumir esse posto. Até 2026, gente, tem muita coisa para acontecer. Tem uma eleição que não é nacional, mas que impacta bastante, que é, no caso, a eleição municipal, em 2024, no ano que vem, porque se você tem o seu partido ganhando as prefeituras, você tem palanque político, isso ajuda muito nas eleições depois nacionais. O PL já prepara o Bolsonaro, ou já pensa no Bolsonaro como uma dessas pessoas para ser um cabo eleitoral de prefeitos, para conseguir eleger o maior número de prefeitos possíveis em 2024. O próprio Valdemar da Costa Neto já fala sobre isso. Então muita coisa pode acontecer até lá, mas eu vejo 2 nomes hoje, se fosse para apontar hoje uma pessoa para liderar essa direita, para ser ali uma das referências na eleição presidencial, 2 nomes surgem surgem de uma maneira muito forte, que é o Tarcísio Gomes de Freitas e também o Romeu Zema, viu, Léo? Agora tem que começar a trabalhar isso aí já. Não adianta deixar para a última hora, não dá para deixar para a última hora, hein? A esquerda tá organizada lá do ladinho deles lá, hein? A direita precisa se organizar, precisa haver, né, um alinhamento de ideias para chegar no nome. Não dá para ter divisão nesse momento, hein? Então nós vamos ter que começar a trabalhar a partir de agora para criar uma liderança, se caso acontecer de realmente, que é uma análise, digo e repito, é uma análise coerente, a questão de deixar o Bolsonaro inelegível, hein? Não querer dar o troco no Bolsonaro, hein? Cuidado.